convidamos para a sua saudação Mário César Martins de Camargo, diretor do Rotary International 2019-2021. Boa noite, vereador Eugênio Salles, rotariana, cujo nome eu cumprimento a todos, na mesa, companheiros e companheiras. Eu acho que a celebração do aniversário de 121 anos ele seja um pouco de reflexão sobre a nossa história. Uma oportunidade ideal para a gente conhecer um pouco do nosso passado e dos caminhos que nos conduziram até hoje. Eu estava vendo um pouquinho sobre a história do Rotary e eu me deparei com duas perguntas que de certa forma, procurei pesquisar no passado. Quem é que teve a ideia de focar o Rotary em benefício da comunidade? E todos nós sabemos que os quatro originais, o Hiram Shorey, o Gustavo Zler, o Sylvester Chile e o Paul Tracy Harris, eles juntaram-se. Alguns dizem que não foi 23 de fevereiro de 1905, foi um ano antes, e alguns registros muito interessantes da Convenção Internacional de 1910, que faz referência a uma data anterior, mas que seja 23 de fevereiro de 1905, eles tinham o propósito de juntar interesses comerciais, interesses profissionais, de fazer uma instituição que promovesse a maior troca de informações e, possivelmente, de negócios e informações profissionais entre eles. E eu cheguei a um nome muito interessante, que consta de algumas publicações votadas daquela época. Um advogado, claro, nós advogados sempre causando problema, mas um advogado de marcas e patentes, viu, Luciano? Que é ainda pior, o presidente do meu grupo é um advogado de marcas e patentes, chamado Donald Carter. Em 1906, ele foi convidado pelos fundadores da nossa instituição para se juntar ao Rotary Club de Chicago. Ele falou: olha, eu não gostaria de pertencer a uma instituição que tivesse como único benefício os seus próprios sócios. Eu gostaria de pertencer a uma instituição que, além disso, de cuidar dos seus sócios, dos seus membros, também cuidasse da nossa comunidade do entorno de Chicago em 1906. E isso provocou, então, a primeira reflexão daquela turma de rotarianos do Rotary Club de Chicago, que era um pouco mais de uma dezena naquela época, estou falando de 1906. Puxa, o que nós poderíamos fazer para a nossa comunidade? E eu tive acesso a um documento que lista na cidade, então, aquela famosa comissão para a construção de estações de conforto, banheiro. No original em inglês está Comfort Stations, leia-se toalete. Era uma comissão, alguns membros da comunidade, o Clube de Engenharia, o Clube dos Industriais, a Associação Comercial de Chicago, na época, e também, representando o Rotary Club, o Donald Carter. Foi ele que convenceu a instituição Rotary, que era recém-nascida, pouco mais de um ano ou dois, a se engajar nesse projeto voltado para a comunidade de Chicago, que é historicamente o primeiro projeto de amplitude comunitária da nossa instituição. E o segundo nome que eu gostaria que vocês guardassem, também pouco lembrado, mas com um pouco de pesquisa faz emergir, é um fulano chamado James Wheeler Davidson. O Jim Davidson é chamado do Marco Polo do Rotary. A gente fala hoje em ampliar a nossa abrangência, o nosso número de clubes, a nossa cobertura geográfica. Esse indivíduo era um ex-coronel, canadense, ex-coronel do exército americano, que havia lutado na Primeira Guerra Mundial, super condecorado,
já bastante abastado nas suas finanças, e o Paul Harris o encarregou de estender o Rotary para além da Europa em direção à Ásia. Na época havia só o Rotary Club de Manila, nas Filipinas, em 1919, e o Rotary Club de Calcutá, na Índia, onde eu estive ano passado, em 1920. Então nós teremos que cobrir esse gap geográfico, nós não podemos estar ausentes. Então ele recebeu como missão, e durante 3 anos ele fez a missão dele, expandiu o Rotary em direção à Ásia, por isso ele é chamado Marco Polo Rotary. Ele fundou o Rotary na Turquia, na Grécia, ele fundou o Rotary na Tailândia, ele fundou o Rotary no atual Ceilão, Sri Lanka, enfim, uma infinidade de países da Ásia para onde ele levou a missão, para onde ele levou a filosofia do Rotary. Então, hoje, quando a gente fala em expansão, Chico, de DQA, sempre o nome que me vem à mente é o Jim Davis, que é o nosso Marco Polo, que expandiu as fronteiras do Rotary para além dos Estados Unidos e da Europa. Eu acho que é apropriado hoje, quando a gente comemora 121 anos, lembrar dessas figuras. A gente tende a pensar o Rotary como uma construção coletiva, e é. Mas sempre há um elemento pessoal, sempre há um indivíduo que é o herói da ideia. Assim como Paul Harris teve a ideia de fundar o Rotary, Art Plumf teve a ideia de instituir a Fundação Rotary, Donald Carter fez a mudança da nossa instituição para o bem-estar da comunidade, e o James Davidson expandiu o Rotary para além das fronteiras dos Estados Unidos e da Europa. Então, feliz aniversário, grande abraço.